Pessoal, a gente falou então sobre operadores lógicos. A gente viu dois operadores lógicos, cada um tem duas possibilidades, né? O AND e o OR, ele pode ser o AND, pode ser somente o E simples ou o E comercial sozinho, né? Ou dois E's comerciais. E o OR, que é a porta lógica OR, ela pode ser o pipe ou o pipe-pipe. E cada um deles tem um motivo de ser e o ser utilizado. Você pode usar o inteligente ou o burro, né? O inteligente ou o burro, porque eles podem otimizar aí alguma coisa. A diferença deles, só para a gente recapitular, é que o e-burro ele faz a análise completa dos operandos antes de ter o resultado da expressão. Já o inteligente, ele avalia por partes. Quando ele identifica alguma coisa na operação lógica que ele está realizando, que já comprove que vai ser falso ou vai ser verdadeiro o resultado, ele para a análise ali e já está tudo certo. Ele não precisa mais se preocupar em analisar o restante dos operandos. Isso daí é uma coisa interessante e é útil, e eu contei um caso que foi necessário sair do inteligente e ir para o burro para solucionar o problema, mas é possível esses detalhes daí. Agora a gente vai falar sobre os operadores de atribuição. Os operadores de atribuição, eles têm aí algumas características legais. Eles podem ser compactados, né? A gente pode fazer essa contração. Então, a gente pode contrair eles ficam menorzinhos e pode ser utilizado. Se você seguir aí algumas premissas por exemplo, da linguagem Python, você nunca iria fazer essa retração, essa compressão, né? Mas, como a gente está lidando com Java, o Java permite e gosta que a gente faça isso. Então, vamos fazer alguns exemplos aí, utilizando os operadores de atribuição, e vamos ver os resultados. Então, bora fazer mais um código. Agora a gente vai fazer operadores de atribuição. Atribuição. E a gente vai resolver essas atribuições agora. Então, vou deixar aqui a mesma ideia, né? Operador de atribuição, operador de atribuição. A gente vai ter duas variáveis e essas variáveis vão resultar em alguma outra coisa. Então, a gente vai fazer as nossas brincadeiras agora. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é literalmente uma atribuição. Então, aqui a gente vai ter só umas correçõezinhas e a gente já fica feliz aqui. Então, bora fazer a nossa primeira atribuição. Então, tenho lá minhas duas variáveis, A e B. As variáveis A e B, estou dando os valores 4 e 2. E aí, a gente imprime elas para só confirmar os valores dentro delas. E a gente vai trabalhar com o primeiro operador, o operador de atribuição. Por exemplo, eu posso atribuir à variável à variável C, o valor da variável A. Então, C recebe o A. Então, a gente pode falar que o C recebe o A. Então, a gente vai imprimir aqui o valor do C, ele tem que dar exatamente o mesmo valor que o A. Muito bacana, muito legalzinho, a gente vai ver, então, isso daí. Esse restante aqui não nos interessa por enquanto. Vamos compilar e ver o que acontece aqui. Compilou, rodou, perfeito. A gente tem lá que o C recebendo A, o valor da resposta é 4. Legal, é isso mesmo, o C está valendo 4 nesse momento. Então, é isso daí a nossa resposta. Está correto. A gente fez uma atribuição. E agora a gente pode testar os demais. Então, vamos ver quais operadores a gente tem. A gente tem o mais igual, menos igual, asterisco igual, barra igual e o porcentagem igual. Então, todos os operadores aritméticos que a gente tinha, o mais, menos, asterisco, barra e porcentagem, a gente também tem junto com a atribuição. Então, o operador de atribuição, ele não é somente o igual na linguagem Java, mas a gente ganha aí mais 5 operadores para poder trabalhar, totalizando 6 operadores de atribuição. Então, vamos fazer aí alguns exemplos dos demais operadores de atribuição. Eu posso fazer que a variável C vai receber o valor que ela estava, que era 4, mais o A. Então, eu posso fazer isso daqui, né? Então, é uma possibilidade. Só que essa possibilidade aqui, você pode notar o seguinte, a gente está utilizando a mesma variável
antes e depois do igual. Quando isso acontece, a gente pode fazer uma contração, a gente pode pegar isso daí e dar uma comprimida, diminuir o tamanho dessa escrita daqui. Então, isso daqui pode ser representado da seguinte forma: C mais igual a A. Então, é a mesma coisa. São exatamente os mesmos resultados. Se o C, nesse momento aqui, estava valendo 4, eu vou ter aqui 4 mais 4. O resultado vai ser 8. Então, vou fazer a impressão e a gente vai ver aqui o resultado. Mais igual. E legal, vamos ver aí o que dá de resultado esse mais igual. Então, C mais igual a A, ele vai ter que dar como resultado 8 com esses valores daqui. Então, aqui com esses valores, esse daqui vai valer 4 e esse daqui vai resultar em 4 mais 4, 8. Então, ele vai dobrar de tamanho, na verdade. Bacana, vamos ver se isso daqui foi o que realmente aconteceu. Olha lá, perfeito, realmente foi isso que aconteceu. O C recebeu o valor de A, que era 4, e aí o C está valendo 4. Agora, o C vai ser igual ao valor que estava dentro dele, mais o valor do A, mais 4. Então, quando eu faço isso daí, eu estou falando que o C é igual ao valor que estava no C, mais 4. Então, C mais igual a 4. C mais igual a A, C mais igual a 4. Total, 8. É isso daí que rolou na atribuição. Então, a gente tem aqui, na verdade, uma contração. Quando que eu consigo fazer essa contração? Que eu tenho um nome igual o mesmo nome. Então, quando eu tenho nome igual nome, então variável igual variável, mais alguma coisa, o mais ele passa para frente do igual e eu sumo com o nome da variável. Então, fica variável mais igual ao que eu quero. Poderia ser aqui C mais igual a 10, então eu estou somando 10 à variável C. C mais igual a 10, C mais igual a 50, C igual, mais igual a mais B. Então, eu posso fazer isso daqui sem problema. É uma contração que ele está falando que o valor dele recebe mais, ele mais alguma coisa. Então, aqui é ele mais alguma coisa. Vamos ver aí o próximo operador. A gente pode fazer agora o C recebe o valor do C menos o B. Vamos colocar aqui C menos o B, para a gente ver o que acontece, né? Então, C é igual a C menos o valor do B. Isso daqui, novamente, cai no mesmo caso. Olha só, a gente tem exatamente variável igual a variável, né? Nome igual a nome. Isso aqui pode ser contraído. A gente vai contrair isso daqui. A contração fica o nome da variável, o sinal da operação aritmética que a gente tem na frente, igual o final que nós temos. Então, fica C menos igual a B. Então, ele está fazendo exatamente a mesma coisa da linha de cima, e a gente vai fazer essa impressão aqui. Então, aqui a gente tem C menos igual a B. Quanto que estava valendo C? O C, ele estava, faltou um ponto e vírgula, o C estava valendo 8. Então, eu estou falando que eu estou tirando do 8 o valor de B. Quanto que vale o B? 2. Então, 8 menos 2, 8 menos 2, resposta, 6. Tá aí. Aí ficou legalzinho. Compilando, rodando, e olha lá, 6. Perfeito. Funcionou. E agora eu posso fazer a multiplicação. Então, eu posso pegar e falar que C recebe o valor de C vezes, por exemplo, B. Posso fazer isso daqui. Só que, novamente, preste atenção, é variável igual a variável. A gente contrai isso daí também. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o nome da variável, a operação aritmética que está na frente, no caso, multiplicação. Então, multiplicação. E o igual, e aí a gente pega a parte final dela. Tá aí a parte final. Então, C asterisco igual a B. Beleza, olha lá que legal, é a mesma coisa. Tanto a linha de cima como a linha de baixo representam exatamente a mesma coisa. Vamos ver aí o resultado dessa multiplicação. Então, aqui nós temos asterisco igual a B, e aí vamos ver. Quanto que valia o C? O C estava valendo 6. 6 vezes 2, nós temos 12 como resposta. 6 vezes 2, 12.
Vamos ver se realmente deu esse valor. Compilando, rodando, olha lá, 12. Perfeito, funcionou. E se agora eu quisesse pegar e atribuir o resultado de uma divisão? Então, poderia falar que C vai ser igual a C dividido por A, por exemplo. Isso daqui cai mais uma vez no mesmo caso. A gente tem lá, olha lá, C igual a C. Então, eu posso fazer essa contração. Vai ficar o C dividido igual, barra, igual a A. E isso daqui é a mesma coisa do que está aqui na linha de cima. E vamos colocar isso aqui para a gente verificar o resultado, né? Então, a gente vai ter aqui C barra igual a A. O A vale 4, ele não teve em nenhum momento modificação do seu valor. Nós temos lá 12 dividido por 4, 12 dividido por 4. Espera-se um 3 de resposta. Vamos dar uma olhada para ver se vai dar o 3 de resposta aqui, que a gente acha que está acontecendo. Belezinha? Acontece. Lembro que cai no mesmo caso do operador aritmético. Se, por exemplo, aqui eu fiz com os números que eu sabia que ia dar exato, mas se não desse exata a divisão, iria acontecer o mesmo problema. A gente teria somente a parte inteira sendo armazenada. Tem que tomar cuidado também nesse caso com a divisão, porque aí pode dar ponto flutuante, quando a gente está dividindo inteiro, né? Pode dar ponto flutuante e aí daria probleminha. Agora, nós temos o outro operador. C vai receber o valor de C, porcentagem B. Vou fazer isso daqui. E aí você nota mais uma vez, olha só o que a gente tem variável igual a variável. E aí, beleza, você vai ter a contração. A gente vai colocar o operador de resto igual, e aí a variável B depois. Então, são as mesmas coisas, exatamente o mesmo código, e a gente pode ver o resultado que nós vamos obter nesse código. Porcentagem igual. Agora, olha só, nós temos o valor 3. C está valendo 3. E o B está valendo 2. Então, 3 dividido por 2 vai dar 1 e resta 1. Então, a nossa resposta vai ser 1, que é o resto da divisão. Então, o resto da divisão de 3 por 2 é 1. Então, se você pegar 3, subtrair 2, vai restar 1, e 1 ainda não pode mais, né? Não consegue mais ser subtraído 2 de 1. Então, ficou sendo 1 a resposta. Compilando, executando, e olha lá que belezinha, a gente tem 1 como resposta. Bacana, bonitinho. Esses são os operadores de atribuição que eles são contraídos. O que eu sempre falo. Você precisa utilizá-los? Não, você não tem a mínima obrigação de utilizá-los. Você usa qual você quiser. Se você quiser utilizar C é igual a C mais A, ou se você preferir usar C mais igual a A, tanto faz. O importante é que, se você optar por utilizar esse, ou optar por utilizar esse, lendo o outro você vai conseguir entender. O importante é, se você bater o olho nisso aqui no código, você consiga transformar isso aqui dentro da sua cabeça e saber que é esse o que realmente está escrito ali, e você vai saber calcular o resultado da operação e você não vai ficar vendido. Então, qual utilizar? O qual você quiser, qual você se sentir mais familiarizado. Aqui está somente o exemplo do operador de atribuição contraído para que você saiba da existência dele e saiba como que ele funciona. Lembro, então, que você usa se você quiser, beleza? Não precisa ficar estressado quanto a isso. Isso aqui é gosto do freguês, mais uma vez. Eu só estou demonstrando para vocês essas possibilidades. Agora vamos para o operador que quem já teve aula comigo sabe, né? Eu sou apaixonado pelo operador ternário. Tudo que eu posso e eu consigo, eu vou tochar um ternário no meio do caminho, entendeu? Operador ternário é para deixar o caboclo feliz. Então, se você me dá um negócio e tem ternário, o sorrisinho já vem aqui no pé da orelha, né? Eu curto bastante. Vi aí até com o Guilherme uma solução utilizando ternário que eu paguei pau pra caramba. Falei, nossa, essa foi legal. E ele também ficou abismado, a gente ficou brincando aí, vendo os resultados para ver se estava tudo certo. Show de bola em um dos exercícios. O uso de ternário é uma coisa bem... na minha opinião, assim, ele
diminui a escrita de um if, de um C, né? A gente não viu, mas a gente sabe da existência, então a gente não falou ainda, mas já sabe da existência do tal do C. E aí o que acontece? Às vezes, quando você quer escrever menos, você pode optar por utilizar um if. E aí você utiliza o if e você, né, vai ver que você acaba escrevendo bastante. Mas se você quiser escrever menos ainda, você vai lá e utiliza um operador ternário. O operador ternário, ele é o famoso if inline, né? Você escreve ele numa linha. Para quem já brincou alguma vez no Excel, ele é muito parecido com o C das fórmulas do Excel, ou do if, dependendo da linguagem que você estiver utilizando, na versão da língua que você estiver utilizando das fórmulas do Excel. Então, ele é muito parecido. Como que ele funciona? A gente vai falar aí do operador lógico ternário, né? O operador ternário, ele tem uma comparação lógica e se verdade, ele faz alguma coisa, se não, ele faz outra coisa. Isso é exatamente o if, né? Então, o if ou o se, a gente tem se uma determinada condição, então eu faço isso daqui. Se ela for verdadeira, eu tenho como resposta isso daqui, como ação a ser realizada. Se não, se eu não tenho como ação, se isso aqui eu não tenho como resposta verdade, essa comparação lógica, então eu vou cair na parte de baixo. Então é no senão que eu vou realizar. Ele está lá, é um chaveador, né? Verdadeiro realiza isso daqui. Falso, ele realiza isso daqui. Então essa é a ideia. E o operador ternário, ele segue esse mesmo conceito. Então a gente tem lá uma condição lógica, interrogação, que é uma pergunta, né? Como eu falei, operações lógicas são uma pergunta. E se essa pergunta daqui resultar em uma resposta verdadeira, ele está passando esse valor como resultado. Se não, ele passa esse valor como resultado. Normalmente, essa característica é dada da seguinte forma: quando você tem uma atribuição ocorrendo você tem, por exemplo, alguma variável recebendo um valor ou outro, dependendo de uma condição. Então, dependendo de uma condição, ela recebe um valor, dependendo da condição, ela recebe outro valor. Se isso daí é um caso, né, um caso bem específico, você pode fazer a seguinte montagem. A variável vai receber condição lógica, interrogação, o caso que ele receberia se verdadeiro, 2 pontos, o caso se ele receberá, caso seja falso. Isso daí é a grande sacada do ternário. Eu nem sabia que era ternário. É ternário, muito legal. Eu, pelo menos, eu adoro. Eu acho muito bacana. Eu sou muito fã do ternário. Vamos ver aqui esse exemplo que está, vamos executar na mão. Primeiro, vamos calcular aqui, a gente tem 3 variáveis, A, B e C. A vale 2, B 3 e C vale 4. Então, eu faço um teste lógico aqui. Se o B for maior que o C, o B é maior que o C? Não. O B vale 3, o C vale 4, então ele não é maior. Então, ele não será executado. Essa linha aqui não será executada. Vai cair no senão, né? Então, isso aqui dá falso, ele cai no senão. Então, o A vai receber o valor do C. Então, o A valia 2, mas ele vai receber o valor do C, que é 4. Ao final, o A vai valer 4. E aí, porque a ideia é ou o A vai valer 3 ou o A vai valer 4. No final, o A, nesse caso, vai valer 4. E se eu quiser contrair isso daí, fazer de forma menor, eu posso usar o operador ternário. Comparação lógica, continua igual, então eu estou testando. O 3 é maior que o 4? Não, não é maior que o 4. Já que não é maior, eu vou passar o C como resposta. Então, ele vai atribuir o 4. Dá o mesmo efeito, o mesmo resultado. Acontece tanto em uma linha, que é essa daqui que está na seleção, ou daquele conjunto de comandos ali na frente com o C. Então, você escolhe o que você acha melhor e você dá continuidade aos seus estudos. Novamente, eu insisto muito. Tem gente que não gosta do operador ternário. Eu sou fã, eu gosto, eu curto, eu uso. Mas você é obrigado a usar? Não, você não é obrigado a usar. Você pode usar um if no lugar, sem problema nenhum. Usa lá o C, tá tudo certo. A única coisa que eu te digo, se você ver isso daqui no código, você tem que conseguir resolver dessa forma. Você tem que olhar aquele trecho de código aqui, esse ternário, e conseguir visualizar que, na verdade, é um if. Se você conseguir fazer isso, você não precisa utilizar. Você sabe ler, sabe traduzir, sabe interpretar,
tá tudo certo, tá funcionando. Bora ser feliz agora. Vamos ver um exemplo aí do operador ternário. Vamos pegar aí um operador ternário. Eu tenho aqui o operador ternário. Beleza, eu tenho um exemplinho pronto já, que já tinha deixado maceteado. Esse cara daqui é bem legal. Ele está comentado, ele parece que é muito grande, mas na verdade ele é minúsculo, né? Vou tirar, vou apagar literalmente essas linhas aqui, só para você ver que realmente é pequeno esse código. Esse código é bem pequenininho. A gente tem aqui, vou só separar dessa forma para a gente ver as declarações das variáveis em cima, e aí a gente tem depois algumas atribuições e uma mensagem sendo printada aqui no final. A gente está jogando lá na saída padrão a mensagem final. Se você olhar esse código do jeito que está, eu te pergunto, qual que é a saída? Né? Então, qual que é a saída? O número é, e aí eu tenho um número ali que eu coloquei, no caso eu coloquei o 11. Aí ele fala, número por cento igual 2. Mensagem mais igual, entre parênteses, número igual a 2. Par, ímpar, e aí eu imprimo a mensagem. E aí o que está acontecendo aqui de resposta, né? O que está rolando aqui? Isso daqui na verdade, é uma loucura, mas é para a gente testar alguns operadores, para a gente ver o uso dos operadores de atribuição contraídos. A gente está utilizando aqui o porcentagem igual e o mais igual, 2 operadores de atribuição, e a gente está utilizando também aqui um operador ternário. O operador ternário é marcado por uma interrogação, a gente vai ter parte verdadeira, 2 pontos, parte falsa. Então, isso aqui é um resultado lógico. Vai dar verdadeiro ou vai dar falso? E aí, o que a gente vai ter de resultado? Quando a gente está lidando com cadeia de caracteres, com strings, o mais ele deixa de ter a função de soma e se transforma na função de concatenação. Ele concatena as duas strings e resulta em alguma coisa. O resultado é o seguinte, ó, eu vou compilar, vou executar. Na hora que eu executei, o número é ímpar. 11 é ímpar, beleza. E se eu tivesse colocado, por exemplo, 12? Compilo, executo, o número é par. E ele fala que o número é par. É um trabalho gigantesco só para dizer se o número é par ou ímpar? Sim, só para isso. Por quê? Porque eu quis fazer alguma coisa bem maluca só para mostrar a utilização dos operadores. Mas vamos entender aí o que está acontecendo, né? Eu vou desfazer aqui as minhas bagunças para ter os comentários para vocês poderem ver e entender. Antes de mais nada, quero parabenizá-lo por deixar o código mais enxuto possível. Eu gostei de ver. Dava para fazer menos ainda, mas... Assim, é uma coisa difícil de se fazer, mas quando o código é limpo, é bonito ver. É legal, né? Eu também gosto. Vamos ver aqui o que está acontecendo, Mas então. dá um trabalho, manter limpo. Não dá, cara. Depois que você aprende, é a coisa mais simples do mundo. Você faz qualquer um. Depois que Dois você palitos. não faz a gambiarra. Não, isso aqui, o problema é assim, as pessoas têm medo de código que tem muito símbolo, porque as pessoas não querem gastar muito tempo pensando. Mas se você olhar e você ir resolvendo mentalmente, resolve. Por isso que eu falo tanto agora nesse período, da gente ir resolvendo. Eu vou mostrando e falando para você e resolvendo passo a passo do programa. A gente tem que resolver, a gente tem que saber ler o código, e não é o compilador que vai resolver para a gente para dar resposta. A gente tem que saber a resposta que vai sair antes de executar o programa na mão, né? Então, isso daí eu acho muito importante. Tem algumas coisas que realmente são bem complexas, mas a gente, mesmo assim, tem que conseguir resolver o programa na mão, e isso daí é muito importante, e cria um profissional de desenvolvimento muito sólido, muito bom. Então, eu acho legal essa ideia. Aqui a gente declarou uma variável string, mensagem, ela é uma cadeia de caracteres, ela tem o seguinte texto, né? O número é 2 pontos e um espacinho. Esse é o texto que ela tem. E aí eu variável inteira chamada número e eu dou um número para ela. Nesse caso, o número 11. Aí aqui eu tenho número por cento igual a 2. O que é um número por cento igual a 2? O número por cento igual a 2, ele na verdade é o número recebe o número porcentagem 2.
Ou seja, eu estou passando para o número o resto da divisão dele por 2. Bem, 11 dividido por 2, 11 dividido por 2 vai dar 5, só que aí 5 vezes 2 dá 10. 11 menos 10 vai dar 1. 1 não dá mais para tirar 2 dele, então o resto da divisão nesse caso é 1. Então aqui, no final dessa execução, a gente vai ter aqui, né, só para colocar aqui os valores, melhor, vamos colocar embaixo os valores, né? Vou colocar aqui os valores embaixo. O número que a gente está trabalhando é o 11, porcentagem 2. Esse cara daqui vai atribuir o resultado 1 para dentro do número. Então, ele vai pegar 11 porcentagem 2, ele vai pegar 11 menos 2, 9, menos 2, 7, menos 2, 5, menos 2, 3, menos 2, 1, menos 2, não dá para fazer mais menos 2, então parou no 1. Então, a gente fez uma subtração sucessiva, quando não dá mais para subtrair o valor, beleza, a gente tem aí a resposta do operador resto, né, da divisão. Então, ele vai atribuir 1 ao número. Aí ele vem e fala assim, mensagem mais igual, número igual a 0, interrogação par, interrogação ímpar. Isso aqui é o operador ternário, ele vai resolver o operador ternário. Antes de resolver o operador ternário, ele tem aqui um operador de comparação lógica, né? Ele está fazendo um operador de comparação. Então, o resultado é o seguinte, ele vai pegar e comparar. Número é igual a 0? Não, a gente viu que o número, nesse caso, está valendo 1. Esse cara daqui, então, vai estar comparando o quê? Ele vai estar comparando isso daqui, ó. Ele está verificando se o 1 é igual a 0. E o 1 não é igual a 0. Se não é igual, a resposta vai ser falso. Então, isso daqui vai gerar essa resposta daqui, ó, a resposta do lado falso. É isso daqui que ele vai ter como resposta. Então, ele vai pegar o valor ímpar e vai jogar aqui. No final das contas, mensagem mais igual a ímpar. É isso daí que ele está fazendo. No final dessa execução deste lado daqui, né, a gente vai ter que, vou colocar aqui em comentário, né, mensagem vai ser mais igual a ímpar. É isso daí que ele vai ter ali. Só que esse mensagem mais igual a ímpar é uma contração também. A gente tem lá um operador de atribuição contraído com uma soma, né? Então, ele expandindo, né? Sendo expandido. Mensagem vai ser igual a mensagem mais ímpar. É isso daí que ele estava ali. Ah, legal. Só que qual que era a minha mensagem, né? Ele vai ter que substituir esse valor. Mensagem está com isso daqui. Então, mais uma vez, ele vai substituir. Aí a gente vai ter mensagem vai ser igual a string, o número é, sendo concatenada através do operador mais com ímpar. E aí, esse daí vai gerar como resposta o seguinte, ele vai pegar e juntar isso daqui. E a resposta é, o número é ímpar. O número é, espaço, ímpar. E aí, a gente tem como resposta. O operador ternário, ele também poderia ser traduzido de uma outra forma. A gente poderia não fazer o operador ternário, né, fazer essa atribuição inline, a gente poderia fazê-la em forma de um if. Eu sei que a gente ainda não falou, mas vocês sabem como que é um if, então vou mostrar aqui como que ficaria, né? If número é igual a 0, se número é igual a 0, mensagem recebe mensagem mais par. Se não, se o número não é igual a 0, a mensagem vai receber o valor que estava na mensagem mais o ímpar. Então, ele cairia nesse caso daqui e, por fim, iria imprimir a mensagem. Logo, a gente teria esse texto daqui para um número 11. O número 11 iria imprimir. O número é ímpar. E se eu fizesse com um número par? Qualquer número par que fosse, o resultado aqui seria 0, aqui daria 0, ele cairia para esse lado e ele atribuiria o texto par ao invés do texto ímpar, e aí teria o número é par. A mesma coisa aqui, ele cairia nessa parte daqui do if. É isso daí o operador ternário. Ele dá um susto de vez em quando, mas na verdade é um ifzinho que é feito e a gente está resolvendo parte por parte da execução dele.
Então, só para a gente ver mais uma vez, o número 11, ele é um número ímpar. Está aí a resposta que a gente precisava. Vamos brincar um pouco com os operadores. Deixa eu ver se eu preciso de mais alguma coisa. Acho que eu tenho. Beleza, vamos falar aqui sobre alguns exercícios. Depois a gente volta para fazer os operadores. Tem um exercício de certificação, e isso aqui é sobre a certificação em Java, né? Dentro da certificação Java, eu fui lá, busquei em uma das provas que eu consegui, essa daqui é a questão 49. A questão 49 fala: qual é a saída do seguinte código quando compilado e executado? Class, questão 49. O class ali está escrito com C maiúsculo, mas foi por causa do editor, é com C minúsculo, tá bom? Public static void main, string args, e aí começa lá, boolean, b igual a false, string s igual a b é igual a não b, interrogação b igual a não b, interrogação oi, dois pontos b igual a não b, interrogação word, dois pontos word. E aí ele imprime o S. E aí a minha pergunta para vocês, se você olha esse código executando na mão, o que, que você teria como resposta? O que, que você teria de saída, né? Qual que é a saída desse código daqui, né? O que, que ele gera para a gente? Então, eu tenho um boolean false e eu tenho lá o meu S depois na saída e eu tenho essa linha maluca aqui. E aí, como que a gente pode fazer para resolver? Então, vamos colocar isso aqui, eu vou colocar num editor de texto aqui, vamos criar um novo arquivinho para deixar ele aqui bonitinho. Então, vamos visualizar sem painel, vou aumentar o tamanho. Acho que fica bom. Tá aí, a gente tem o nosso código bonitinho. Vou ver aqui, visualizar. Aonde que diz? Vou salvar como? Só para ficar bonitinho o código. Não vou jogar lá dentro porque tem outro. Só para ele colorir. Olha só aqui o que é interessante. Vamos ver as possibilidades, né? Alguém chuta a saída? Alguém diz para mim aí qual que é a saída que vamos ter? Ele vai imprimir oi Word, oi maiúsculo com Word minúsculo, oi maiúsculo com Word maiúsculo, oi minúsculo com Word minúsculo. Qual a saída? Oi? Não é difícil nada, não. Resolve, rapaz. Vamos lá, vamos fazer esse negócio, bicho. Olha que da hora. Um exercício bacana desse. Falso igual verdadeiro. Falso igual verdadeiro. Ó, vou colocar assim. E aí, quem acha que dá a primeira resposta aí, levanta a mãozinha e vamos ver quantas pessoas se manifestam para esse valor, ou se vocês acham que é outro valor também, coloca aí qual outro valor vocês acham que vai ter de saída e a gente vai anotando aqui. O Gabriel disse 1. Eu acho que eu não sou uma máquina. Não se preocupa não, até o final do curso eu te transformarei em uma. Porque você vai bater o olho e vai dar a resposta pá, pá, rapidinho. Por enquanto, só uma pessoa para esse. Para esse daqui, sai o oi maiúsculo com o word minúsculo. Um, dois, três.
Por enquanto, 3. E nesse caso daqui, quantos acham que sai um oi minúsculo com word maiúsculo? Para. Eu creio que vai sair o oi minúsculo e com o word também minúsculo. Quem acha, então, que sai os 2 minúsculos? Já mais o André, 2. 4 mais 1, 5. Você não vai mais mudar, não. Você já escolheu, ué. Felipe fica pulando. 6. Beleza, ó. 6 acham que é isso, ninguém achou que é esse daqui, né? Eu acho que foi isso daí como resposta. Perfeito. Vamos resolver, então. Eu acho que é bacana. Vamos resolver aqui. Vamos pegar lá, a gente começa com uma variável b valendo false. Então, o b está valendo false. Vou deixar isso aqui para baixo. Então, aqui, ó. O b, inicialmente, está com valor false. Beleza? Primeira coisa que aconteceu aqui. Na linha 1, o b está recebendo valor false. Aí a gente começa a fazer aqui. Vocês notaram que tem um operador ternário? Conseguiram visualizar que tem um operador ternário? Eu visualizei ali por causa do interrogação, entendeu? Aí, por causa do interrogação, já dá para saber se aquela expressão que está à esquerda dele é verdadeira ou falsa para ser executado o que está depois da interrogação ou o que está depois dos 2 pontos, de acordo com a expressão. Se for Aí a pergunta agora é: quantos operadores ternários vocês estão enxergando? Tem 3. Alguém discorda? Alguém concorda? Eu concordo, isso são 3. Você concorda? Agora são 4. 4? É 4 possibilidades de saída. Não, eu estou perguntando quantos operadores ternários. Não é possibilidade de saída. Quantos operadores ternários? 1, 2, 3, 4. 3? Beleza. Então, vocês falaram para mim que tem 3 operadores ternários. Se você falou que são 3, beleza, tá certo. Aí o problema é você conseguir identificar aonde estão os 3 operadores ternários. O primeiro operador ternário é esse grandão daqui, que ele tem tudo. O segundo é esse cara daqui. E o terceiro é esse outro daqui. Então, a gente tem 3 operadores ternários, literalmente, aqui. Eu vou copiar essa linha, separando aí os operadores ternários para que todo mundo consiga visualizar eles, né? Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui um operador ternário aqui. Aí a gente tem lá os 2 pontos. O outro operador ternário aqui. Então, é isso daqui que a gente tem, olha lá. É essa a ideia. A gente tem um operadorzão ternário, tem um operador ternário aqui e um outro operador ternário aqui, ó. Interrogação com 2 pontos, e aí a gente tem aqui um operador ternário no meio da jogada, um outro operador ternário no meio da jogada. Vamos entender o seguinte. Então, vamos ver que resposta que daria como saída. Olha lá, eu tenho o valor false, beleza? Está lá atribuído false. Então, o B vale falso. Se eu fizer uma comparação e colocar lá B não falso, eu posso fazer essa comparação, B não falso? Olha lá, B é igual a não B, então falso é igual a verdadeiro? Isso nunca vai ser verdadeiro. Vocês concordam comigo? Então, sempre isso daqui vai dar falso, correto? Isso aqui sempre vai dar falso, porque eu estou comparando. Falso é igual Mas aí que a eu verdadeiro? faço uma pergunta. Mas esse igual aí não seria de atribuição? Ah, então você prestou atenção na aula. Um igual é atribuição, não é comparação. Então você está certo. Aqui é uma atribuição e não é uma comparação.
Se fosse uma comparação, nós teríamos mais um igualzinho aqui. Então, isso daí é um erro comum que acontece. Falta de atenção em lembrar que o B está recebendo não B, ou seja, ele está invertendo o valor dele. Então, se o B recebe não B, o B é falso. Ele recebe não B, ele recebe o quê? True. Então, essa daqui é a parte para true, e essa daqui é a parte para false. Então, ele vai pegar e vai cair nisso daqui, correto? Então, ele vai cair nesse lado, vai fazer esse trechinho de código. Agora, quando ele chega nesse trecho de código, a pergunta é, ele vai sair oi maiúsculo ou oi minúsculo? Porque o B recebe o não B. Que valor o B recebe aqui? Aí ele vai receber falso de volta. Por quê? Porque ele é true. Porque ele alterou o valor dele. Perfeito. Então aqui, ó, o B está recebendo o não B. O B era falso, correto? Ele está recebendo o inverso do valor dele. Ele pegou e recebeu true. Então, nesse momento daqui, nesse momento, o B está valendo true. Então, ele vai cair desse lado aqui da expressão. A resposta eu garanto para você, ou é oi maiúsculo ou é oi minúsculo. É uma dessas. Ou seja, todo mundo que respondeu que tinha uma ou outra, está errado. É isso daí é que eu induzo muito ao erro. Agora que eu errei, né? Exatamente. Agora, quando você separou o ternário, eu já vi que eu errei. E é assim, e é legal porque eu induzo você a fazer isso daí, né? É maldade minha. Eu sei que eu faço maldades. Então, eu induzi você a imaginar, porque eu falei para você, dá o quê? Oi com O maiúsculo e Word com W maiúsculo, ou dá isso. Eu induzi você e você foi na minha. Então, é normal essa indução. Por isso que é muito importante a gente resolver para a gente ter certeza da nossa resposta. Agora, quando ele chega aqui, o B está valendo true e ele vai receber não B. E o quanto que vale um não B? Um não B, ele está true, ele vale false. Então, quando ele chegar aqui, ele vai poder ou, né, cair para esse lado, que aqui é o true, ou para esse lado, que é o false. Ele vai cair para esse lado daqui e vai imprimir o oizinho, o oi minúsculo. E aí é essa a resposta. Então, ele vai imprimir o oi minúsculo. E aí a pergunta que eu faço para você. E se eu chegar aqui e fizer isso daqui? Eu alterei para true, coloquei verdadeiro. Qual a resposta que eu tenho de saída? Bem, vamos lá então, vamos começar do zero. O B, então, está valendo true, correto? Se o B está valendo true, aqui ele vai receber não B. Então, ele vai receber falso. E aí, é o falso que vai estar valendo, ele vai cair aqui para o lado do Word. Beleza. E ele vai cair para o lado do Word. Quando chegou no Word, ele vai analisar esse cara daqui. Esse cara daqui, o B, vai receber o não falso. Não falso é verdadeiro. Então, vai cair para o lado do verdadeiro. Logo, ele vai imprimir Word minúsculo. Conclusão: nunca ele vai imprimir duas palavras. Nunca ele vai imprimir uma palavra com letra maiúscula. São as duas conclusões que eu posso dizer. Se for falso, sai oi minúsculo. Se for verdadeiro B, sai Word minúsculo. Então, é essa daí a execução. Eu acho que eu tenho esse código aqui pronto, eu vou abrir ele para a gente brincar um pouquinho, dar uma olhada. Questão 49. Questão 49, eu acho que eu tenho pronta ou não. Não sei, vamos ver. Blá, 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 blá. Eu acho que eu não tenho. Nossa, milagre eu não ter ele pronto. Eu tenho questão 1. Vamos fazer então. File, new Java. Com isso eu aprendo a não confiar no senhor. Normal, eu não confio em mim, eu esqueço mesmo. Eu sou mestre em esquecer as coisas. Esse cara aqui, vou copiar, vamos ver o que vai dar de chabu. Vou copiar só isso aqui. Vai dar um chabus por causa das aspas. Ali a gente tem que corrigir as aspas. Aí vai dar chabuzinho por causa das aspas.
Então, vamos corrigir aqui as aspas. Então, todas as aspas beleza, acho que é isso. A saída, então, vamos salvar como? Esse aqui é o questão 49. Questão 49. Dentro lá da nossa pastinha, arquivos fonte, não é aquele de lá, que aquele de lá é o arquivinho que a gente estava manipulando, tá salvo, só atualizar o título. Beleza? Vou rodar agora, vamos compilar. Compilado, executando, ele imprime o oi minúsculo. Se eu alterno de false para true e executo, nós temos o word minúsculo. Nunca ele vai imprimir esse oi maiúsculo e nunca ele vai imprimir esse word maiúsculo. Nunca. E é sempre uma das palavras, ou é de um lado ou é do outro. Então, isso daqui é uma coisa legal da gente ver. É importante a gente entender que isso aqui é uma atribuição, não é uma comparação lógica, porque se fosse uma comparação lógica, você comparar alguma coisa com não ela, sempre vai dar resultado falso. Então, isso aqui, se fosse uma comparação lógica, já cairia na segunda parte e, obviamente, sairia o word maiúsculo aqui, independente do valor que eu colocar, se fosse uma comparação lógica. Então, só para a gente brincar, eu acho que é legal a gente fazer alguns testes, né? Então, e se fosse comparação? Vou colocar igual, 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 igual. Vamos ver a saída. Compilou, rodou, olha lá, saiu o word com W maiúsculo. Isso para o valor true. E se eu colocar o valor false? Se eu colocar o valor false, vou lá, olha lá qual que é a resposta, a mesma resposta. Ele sempre vai cair aqui, porque a comparação de desigualdade sempre vai dar falso. Vamos ver agora, vou voltar ao que era aqui, só para a gente brincar, né? Eu quero agora tentar transformar isso daqui em uma outra estrutura. Eu acho que tem como, eu posso separar isso aqui? Eu poderia jogar isso aqui para variáveis temporárias para ver, então eu poderia separar. Então, o que eu separaria? O primeiro operador ternário, jogaria para uma variável, e o segundo operador ternário, eu posso jogar para uma variável. Vai funcionar? Toma cuidado com essa ideia, que quando a gente vê um negócio desse, você fala assim, eu jogo isso aqui para uma variável e vamos ver. Então, que tipo de variável que eu poderia utilizar para receber isso daqui? Não é uma variável booleana, é uma variável do tipo string, porque isso daqui é a saída dele. Olha só, uma das características importantes que a gente tem que ver em um operador ternário, normalmente a gente precisa de tipos similares. Não precisa ser igual, pode ser similar. Porque, por exemplo, se eu quisesse devolver isso aqui para uma variável booleana, não daria certo, porque string eu não vou converter oi para true ou falso. Não dá para converter diretamente. Eu tenho que fazer alguma coisa para conversão. Então, essa conversão direta não rola para booleano. Então, normalmente são de tipos iguais ou similares. Porque eu poderia, por exemplo, colocar um short e um int. Eles não são iguais, mas são inteiros, né? E se eu fizesse aqui, ó, string s true, para quando der true nesse operador daqui de baixo. Eu vou colocar isso daqui. Então, eu vou tirar isso daqui, vou tirar daqui e vou jogar para dentro de uma variável. E eu vou pegar essa variável e eu vou colocar aqui. Agora, eu vou pegar e fazer uma segunda string. String s false. E ela vai receber o outro operador aqui ternário que a gente tem. Então, esse operador ternário, ele vai vir para cá. Olha só que bonitinho que vai acontecer.
estou lá com o meu valor falso. O valor falso, ele deu de saída o oi minúsculo. Vamos ver se é isso daí que vai continuar. Rodando, compilando, compilou, executando, deu oi maiúsculo. Eu disse que nunca ia acontecer oi maiúsculo. E aí, você vem aqui e coloca um true. E ele vai sair, como resposta, o word minúsculo. Ué, que coisa estranha. Sim, é uma coisa estranha, mas é lógico que está acontecendo essa estranheza. Por quê? Porque quando eu faço essa execução, isso aqui é um operador de atribuição. Ele está mudando o valor do B. Então, aqui, o B, se é true, ele vai receber false. Se é false, ele vai receber true. E aí, depois, se é falso, é true, aqui é falso, aqui é true, aqui é falso de novo. Ele vai cair e vai executar esse cara. Isso é o problema que a gente vai ter sempre. Então, quando você utiliza operador ternário, eu não posso simplesmente extirpar e jogar dentro de variável, como normalmente a gente faria, por exemplo, se tivesse uma conta, né? Se fosse aqui uma operação aritmética. Não dá para fazer isso. Então, toma cuidado na hora de você querer simplificar para testar. Isso aqui pode dar muita dor de cabeça e te dar um falso resultado. Então, é só para prestar atenção nisso daí. Porque normalmente a gente tem essa mania, né? Ah, isso aqui está muito complicado, eu tiro, coloco uma variável, pego o nome da variável, coloco ali para facilitar. E aí, olha só, não dá a mesma resposta. Tem que tomar cuidado com esses detalhes daqui do operador ternário. Ele é meio chatinho de lidar com alguns pontos. Só para deixar exatamente igual que estava, eu vou desfazer essa bagunça. Isso aqui era só para exemplificar. Então, eu vou desfazer lá, colocar tudo numa linha só. Tá aí, acho que tá tudo bonitinho. É isso daí. Esse cara é o que a gente tinha para fazer. Vamos ver outros exemplos, né? Agora a gente tem aqui uma precedência de operadores. E é bom a gente entender como funciona a nossa precedência de operadores, né? Então, eu tenho ali o 10, 2, 4, 2, 2, 2. Você pega isso daí, olha e fala assim, nossa senhora, como que eu posso resolver isso daqui? Bem, então, isso daqui a gente resolve da seguinte forma. Então, vamos colocar aqui mais um documentinho. Então, vamos aumentar e eu quero tirar a janelinha ali do lado. Tá. Beleza, a gente tem aqui aquela operação matemática ali. Como que funciona? Se você fosse pegar isso daqui, tem que tomar cuidado como que você vai resolver, porque 10 vezes 2 dá 20, aí você faz lá, menos 4 vai dar 16, vezes 2 vai dar 32, mais 2 vai dar 34, dividido por 2 vai dar 17. É isso? A resposta é 17? Não. Primeira multiplicação. Ele segue exatamente isso, Felipe. Ele segue a mesma regra da matemática. A precedência de execução vem da regra da matemática. A gente vai fazer primeiro as multiplicações e divisões para depois fazer as somas e subtrações. Então, o que nós temos aqui? Primeiro, a gente vai resolver isso daqui, né? A gente vai pegar lá o 10 vezes 2. 10 vezes 2 vai dar 20. Aí vai ser menos 4 vezes 2. Esse cara daqui vai dar 8. Mais 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, olha só isso daqui. É a nossa resposta. Então, a gente vai ter aqui 20 menos 8 vai dar 12, mais 1 vai dar 13. Correto isso daí? Acho que tá. Faz sentido agora? E olha lá, como que a gente resolve, então? A gente deve seguir essa ordem da precedência dos operadores. É uma ordem bem grande, porque olha só o tanto de coisa que a gente já viu. Não parece, mas a gente já viu operadores aritméticos, operadores lógicos, operadores de atribuição, operadores de comparação, operadores de inversão, os unários. É muito operador, é muita coisa dentro da linguagem. Então, como que funciona? Primeira coisa, o parênteses, ele muda a ordem. Então, o parênteses, ele tem prioridade máxima. Ele vai mudar a ordem de execução. Ele vai resolver aquilo que está no parênteses primeiro. Depois, eu tenho o incremento e o decremento pós-fixados. Por que o pós-fixado vem antes? Porque ele usa o valor da variável primeiro. Então, é por causa disso.
E depois eu tenho os operadores pré-fixados de incremento e decremento, o operador de inversão binária e o operador de negação. Então, a negação também acontece em alto nível. Então, se eu tiver que decidir quem acontece primeiro, se é o pós-fixado ou se é o pré-fixado, saiba que o pós-fixado acontece primeiro. Depois eu tenho os operadores de divisão e multiplicação, né? Inclui-se aqui o módulo, né? O resto da divisão, porque ele é um operador de divisão, só que ele pega o resto e não o resultado da divisão. Aí depois os operadores de adição e subtração, os operadores de comparação lógica, então menor, maior, menor, igual, maior, igual. Não todos. Maior, menor, maior, igual e menor, igual. Tem o instance office, que é um operador. A gente vê isso aqui melhor no terceiro semestre. É uma instância D. Então, ele é um dos operadores também. Então, ele acontece junto com os de compara maior, menor, né? E aí, você depois tem os comparadores de igualdade e desigualdade. O E, burro, tem o chapeuzinho, não é elevado a. A gente não tem elevado a. Esse daqui é o operador lógico ou exclusivo, beleza? Ele é o X ou XOR. É uma operação lógica. Assim como a gente tem o AND e tem o OR, a gente tem o XOR. É o operador de ou exclusivo. Ele é um comparador de desigualdade. Ele dá true quando os dois valores são diferentes. Quando os valores são iguais, ele dá falso. É isso daí que ele faz. Depois eu tenho o E inteligente, o OU inteligente, o operador ternário, para depois ter as atribuições. Então, toma cuidado com tudo isso daí, porque as atribuições são o que tem menor precedência. Todo o resto tem precedência maior. E é legal a gente entender. Para tanto, olha só, a gente tem aqui um exemplo, né, onde eu tenho 2 mais 3 vezes 4 menos 8 dividido por 4 mais 5 mais 3 mais 1. Os parênteses fazem uma diferença gigantesca, né? Eles fazem a mudança da ordem de execução. Logo, eu tenho que resolver isso daqui, que vai dar 8. Esse cara aqui vai dar 2, então 2 mais 8 vai dar 10. Aí a gente tem aqui 10, 4 menos 10, que é a próxima execução. 4 menos 10 mais 1, né? 4 menos 10 mais 1 dá menos 6, mais 1 vai dar menos 5. Aí eu tenho uma multiplicação, menos 15, e depois eu tenho mais 2, então dá menos 13 nesse caso daqui. Os operadores, né? Um resumão para a gente ver esses operadores. A gente tem os operadores unários, mais e menos, né? E então, como que funcionam esses operadores unários? O mais unário e o menos unário. Então, eu posso falar mais 3, o valor é positivo. Eu posso falar menos 3, o valor é negativo. Ou eu tenho o operador mais como sendo a atribuição, aí ele é binário, né? Ele tem um valor, uma variável, operador, outra variável. Ou um valor, operador, outro valor, né? E aí, por exemplo, 3 mais 4. 3 mais 4, 7. 3 menos 4, nós temos menos 1. Assim como a gente tem a multiplicação, 2 vezes 7, 14. E aí a gente tem os pré-fixados e pós-fixados, os incrementos. Se eu começo lá com x igual a 3, x igual a 3, eu falo que o meu y recebe mais x. Como o operador ele é pré-fixado, vem antes, o que acontece? Ele vai incrementar 1 no x, o x vai passar a valer 4, e o 4 será atribuído ao y ao final da execução. É isso daqui. A gente tem o x valendo 4 e o y valendo 4. Se eu fizer o contrário, agora usar um pós-fixado, ou seja, o mais depois do nome da variável, a gente tem lá, se o x começar com 3, y recebe x mais, ele vai pegar o valor que está no x, no caso é o 3, e vai atribuir para o y. O y, no final, vai estar valendo 3. E depois, o mais vai modificar o valor da variável, vai passar a valer 4. Nesse caso, o x vai parar valendo 4, dá uma diferença interessante aqui. Então, primeiro eu incremento, depois eu uso o resultado do incremento. Aqui eu uso o valor da variável e depois eu incremento ela. A mesma coisa acontece se você utilizar o operador de decremento. Então, o operador de decremento, nesse caso, eu estou subtraindo 1. Então, x começando com 3, menos x. Então, menos está antes. Eu vou subtrair 1 do valor de x. Ele vai passar a valer 2, ele vai atribuir 2 para o y, o x também vai estar valendo 2. Todo mundo valendo 2.
E se eu fizesse o y recebe x menos menos? Ele vai pegar aqui, já como x começou com 3, 3 vai ser atribuído para o y vai estar lá com o valor 3. E no final, ele subtrai 1 do valor do x e o x passa a valer 2. Aí, a nossa brincadeira. Lembrando que a barra, quando a gente está lidando com inteiros, né, você tem lá 11 dividido por 5. 11 dividido por 5 é uma divisão de inteiros. Como é uma divisão de inteiros, nós temos como resultado 2, porque 11 dividido por 5 vai dar 2, porque 2 vezes 5 dá 10, subtrai do 11 vai sobrar 1. 1 dá para dividir, não dá, parou a brincadeira aí. Se eu estiver agora utilizando o operador de resto, eu consigo ver quanto que me resta dessa divisão. Então, 11 porcentagem 5 resta 1. Por quê? Porque 11 menos 5 é 6, ainda dá para subtrair 5? Dá. Subtrai novamente o 5 do 6, eu vou restar 1. E aí sobra 1 somente. O 1 não dá mais para tirar 5 dele. E aí restou o 1. É essa a brincadeira. Aqui os operadores de atribuição, então eu tenho x igual a 5, né? X recebe 5, então o x no final vai valer 5. O mais igual, então x começa com 1, x mais igual a 5, então 1 mais 5, 6. Agora o menos igual, x começando com 1 novamente, x menos igual a 5, então eu vou ter o valor 1 menos 5, dá menos 4 como resposta. Agora o asterisco igual, eu vou ter 1 vezes 5, dá o próprio 5. Eu tenho o barra igual, imaginando que o x começa com 1. E aí eu faço x barra igual a 5. Então, o x dividido por 5. 1 dividido por 5. 1 dá para dividir por 5? Não dá, vai dar 0. E aí a gente vai ter como resto o 5. Então, a resposta do x é 0. Aqui o x vale 1, x% igual a 5. Nós temos lá que a resposta é 1, que é o resultado da divisão. Beleza? Como não dá para dividir, restou 1 ainda, que não deu para fazer nada. Não pude subtrair, ficou ele lá como resposta. Aí os operadores de comparação, menor, menor igual, maior, maior igual, 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 e o não igual, ou diferente. Nós temos aqui a comparação lógica, 5 menor que 7, true. 5 menor igual a 7, sim, é true. 5 maior que 7 é falso. 5 maior igual a 7 continua falso. 5 é igual a 7. Aqui eu coloquei um espacinho, porque às vezes quando une fica parecendo um igual só. Por isso que eu coloquei esse espaço para enxergar, mas os operadores são juntinhos, tá bom? Então, 5 é igual a 7? Não, eles são diferentes. 5 não é igual a 7? Sim, isso é verdade, true. Eles não são iguais, eles são diferentes. E aí a gente tem lá para, no caso específico das strings, quando eu utilizo o mais, na verdade eu estou somando duas strings, eu não consigo somar duas strings, eu consigo concatenar, ou seja, eu consigo juntar duas strings. Por exemplo, eu tenho a string AB mais a string CD, o resultado dessa soma é ABCD. É uma única string com o valor A, B, C e D. Aí a gente tem o cast, que é a conversão, né, que ele fica entre parênteses, imaginando aqui que eu tenha um double declarado com valor 4.2 e eu quero convertê-lo para byte, para atribuir para um byte. Eu não posso fazer a atribuição direta, porque o double é o maior dos tipos primitivos numéricos que a gente tem, e o byte é o menor, então a gente tem perda e uma perda gigantesca. Eu preciso forçosamente dizer que eu estou ciente disso, através do cast. Eu estou convertendo o meu valor double para byte. Então, ele vai desprezar o ponto flutuante e vai ficar somente com a parte inteira. Como resultado, o B vai valer 4. E aí, a gente tem o nosso operador ternário, que é o if inline, né? Por exemplo, x igual a 1. Se y recebe, se x maior que 0, o y vai receber 5. Se não for maior que 0, ele vai receber 10. Como o x está valendo 1, 1 é maior que 0, logo a gente vai ter como resposta 5. Então, o y ao final da execução desse ternário vai valer 5.
E aí a gente vai brincar com um operador, com os operadores, né? Eu tenho um programinha pronto, maceteado, bacaninha, lindo, maravilhoso, para a gente brincar um pouco. É o operadores.java. Ele envolve todos os operadores e aí a gente vai tentar ver aí como que fica a resolução desse cara daqui. Vamos usar os operadores. Está aqui o nosso programa de operadores. Deixa eu só salvar esse cara daqui. Compilou, atualizou, salvou. Aqui eu tenho algumas operações, né? E aí eu gostaria de deixar no chat aberto para vocês irem me ajudando a resolver. Porque eu já resolvi isso aqui milhares e milhares de vezes, eu sei resolver, mas eu gostaria que vocês falassem os valores que vocês acham que sairia na frente. Novamente, eu acho muito importante essa execução passo a passo, né? Manual, para depois você compilar e ver a resposta. Compilou, viu a resposta, quem calculou tudo, quem aprendeu tudo, quem sabe tudo é o compilador e não você. Então, fazer na mão é muito interessante. A gente começa lá com duas variáveis inteiras, A e B, o A vale 10, o B vale 20. E aí eu faço a impressão, A mais B. Qual que é o valor que vai sair? 30. Se alguém discordar, pode falar outro valor, viu? Não tem problema não. Aí Eu agora eu faço lá B porcentagem A. 0. 0. Aí eu faço A mais, abro parênteses, mais B, fecho parênteses. 31. 32. Não, tá certo. Mais é soma 1. Mais é soma 1, tá certo, 31. Tá. Aí agora eu faço B porcentagem A. Dá 1. Tá bom. Agora eu... Você acha, mano? Você acha que dá 1 mesmo? Eu não acho nada. Eu só tô escrevendo. Eu sou o 10, escrevidor. dá 0. Não. Dá 0, não Dá é? resto. Tem resto, Não. sim. Dá 0, dá 1. Tem resto, eu acho. Alguém acha que dá 0? E aí, Felipe, você acha que dá 1 ou dá 0 ali em cima, mano? 20 dividido por 10. 20 dividido por 10. Marcão disse que dá 0. 20 por 10 vai dar 0, vai dar completo, vai dar 0. Vai dar completo. 10 dividido por 10. 20 dividido por 10. O resultado final vai ser número quebrado, mas o mod vai ser 0. Eu continuo com 1, né? Eu só quero saber se alguém consegue me refutar. É int ou double? É tudo int. Então não vai dar número quebrado. Então vai dar número quebrado. Mas o resto acho que continua sendo 0. Beleza. Então, seguindo a sua lógica, nós vamos continuar. A mais, abre parênteses, B mais, fecha parênteses. 31. E 1. É, querendo. B porcentagem A. Não é a mesma coisa anterior? 0. Não sei. É 0? Senhor, é a mesma conta. B porcentagem A A. segunda, a quarta e a sexta. Calma, tem mais. Senhor, tem vários B porcentagem A. Tá idêntico. É idêntico, então o valor vai ser o mesmo. Correto? Esse daí eu não vou colocar 0, não. Eu falei 0. Eu vou ficar com 1. Não, pode apagar esse 0 que eu citei. Eu prefiro nesse... Alguém acha que é 0 aqui? Eu prefiro 1. Engraçado, 0, 1 e 0. Aí 0, fica 0. Deixa só Alguém acha que é 0? Aí dá pra aceitar 0, 1, 0 ou 1. As 3 possibilidades possíveis. Mas qual que você acha que é? Dá 0. Eu acho 0. Beleza. Eu acho É isso daí, é a sua opinião. É assim, deixa eu falar uma coisa importante. É que as pessoas acham que errar é feio. Não. Errar é importante. Porque é com erro que a gente aprende.
E se você está falando um valor e você não tem certeza, e você está com medo de errar, não tenha medo de errar. Tenha medo de você não ter uma opinião. Eu acho muito importante você ter a sua opinião. Fala e acha o porquê. Você tem que ter um achismo, né? Pode não ser certo, mas na tua cabeça isso tem que funcionar. E aí isso daí faz diferença. Por quê? Você está começando a questionar as coisas que estão acontecendo. Uma questão importante que vocês falaram, que eu acho muito importante é, poxa, tem várias vezes B por cento A. Tem. E aí me diga o porquê que tem várias vezes B por cento A. Sura, eu vou voltar na anterior e vou tirar aquele 1 ali e colocar 2 no lugar do 1 que eu falei. 2? 2? Pois não é. Algo, Dois? isso, algo me Ah. diz. Alguém É, acha pois. que é 1? Porque eu apaguei o 2, o 1 É. dele. Não, acho que É. porque porcentagem representa o resto. Não é? Pode ter 0, pode ter 1, pode ter 2, pode ter 3. Mas é porque 20, porque eu tô fazendo na cabeça, 22 dividido por 10, resta 2. Mas Uhum. onde você viu? Tá, se você acha que é isso, beleza. Alguém acha que é 1? Então, Puta, maravilha. merda, é verdade. Nossa. Nossa, peraí, a conta Senhor, Quer que peraí, eu volte senhor a André apagar? falou, mudou tudo. Vocês foram Mudou refutados. André tudo falou, agora, mudou mudou tudo, muda tudo aí, muda tudo, apaga tudo aí. Apaga tudo. Começa do O zero, André falou. começa do Ah, zero. eu vou apagar tudo então, olha lá. Posso apagar tudo, André? Pode, senhor, vacila. O André falou, mudou o jogo agora. O André falou claramente. Vou apagar tudo aqui, ó. Poxa vida, viu? Vocês me fazem escrever pra caramba. Nunca Quem deu a escrevo ideia? tanto na Quem deu a vida, hein? ideia aí? Quem foi que deu a ideia mesmo da atividade? É sempre eu. Bora lá, então. A mais B. Tá O A vale 10. Olha lá, vou colocar aqui, ó. O A, Senhor, Ah. copia e cola embaixo. A mais B, igual a Então 30. deixa assim. 30. Isso. 30. Melhor. E o meu é 30 também, suave. E é 30. 30. Aí é sim. A porcentagem B porcentagem A. Continuo com 0. B por zero. A é 0. Aí é zero. 0. A A mais mais, abre parênteses, mais B, fecha parênteses. 31. incremento. 31. Tem. Agora você tem ali B porcentagem A. 1. 1. Agora dá 1. Aí tem Agora dá 1. Agora dá 1. Vocês são Adorei. muito engraçadinhos. A mais, abre parênteses, B mais, fecha Agora dá parênteses. 32. agora 32. Agora, aí dá... Não, espera aí. Deixa Alguém eu fazer... falou 32, tá. Agora Deixa eu fazer Faz aí meu... a conta. Incrementa. Eu Primeiro acontece o prefiro... incremento, depois a Eu soma. prefiro colocar... Independente do que eles falaram, eu prefiro colocar 31 aí. Tá. Tá. B porcentagem A. 1. 2. 2. Alguém acha que é 1. Alguém acha que é outro número? 1. Perfeito. B mais igual a 5. Tá. O B tava valendo. 37. Não. É, Não. 27. Não. É 27. 7. Isso, 27. 27. falei errado. A Recebeu 2 incrementos. asterisco igual a 3. 30. Dá 30. 30. 30. A mais B. 30 mais 27? 30 mais 27, quanto dá aí? 30 mais Aí 27, é 30 e 47. 47. Não, 57. Ó. É 57, não é? 57. É 30 mais 27. É 30 mais 27. Isso. 57. Aqui. Isso aí. A menos igual a 2. 28. 28. 25. Ó, minha tela bugou, tá de sacanagem. 25. 25. Isso. Ih, rapaz. Olha, eu não vou compilar agora. Eu vou tentar dar as minhas respostas, beleza? Eu vou começar aqui E a pra gente terceira ver. coluna agora? Eu vou colocar aqui bem no início. A mais B, então 10 mais 20, 30. Eu concordo.
Aí a gente fala B porcentagem A, 20 dividido por 10, resta 0. Também Zero. concordo. Aí você fala A mais B, mas só que está entre parênteses. Muda alguma coisa? Não. Nesse caso, como ele está antes o operador, ele vai pegar e somar 1 no B. O B deixou de valer 20, passou a valer 21, correto? Então, Correto. 10 mais 21 dá 31, concordo. 31. Tá aqui, 31. Aí você 31. fala B porcentagem A, é 21 porcentagem 10, que dá 1 de resposta, correto? Correto. Tá certo. Estamos Aí certos você até tem agora. aqui, ó, Estamos concordando. A mais o Agora é parênteses B mais, correto? B recebe 1. O parênteses, ele faz com que mude a ordem de execução do operador unário, porque o incremento e o decremento pós ou prefixado, eles são unários, né? Ele é aplicado sobre a própria variável. Sim. Não, Sim. não. Eu acho que não. Eu vou jogar no não. Por Assim, quê? você Porque tá ele vai falando, pegar se o eu B. vou O B questionar. tá valendo 21. Não, eu posso errar, é normal. E se eu errar, às vezes eu faço de sacanagem, mas às vezes eu erro mesmo. Né? B é 21. Aqui nesse caso, ó, o Mais B que é 21. Então, A mais 21, então 10 mais 21 vai dar 31. Depois o B vai passar a valer 22. O B está valendo 22, o A está valendo 10. Então, eu acredito que aqui vai ser 2 de resto, porque 22 por Professor, 10 Perfeito. vai dar 2 de resto. Realmente. Aí Ah, você só vai ter depois lá da- 22 mais 5. 22 mais 5 eu acho também que dá 27. 27. Aí você tem lá o 10 vezes 3. 10 vezes 3 também acho que dá 30. Se você somar o 27 mais o 30, dá 57. E aí você fala o seguinte, A menos igual a 2. Então você fala o quê? 30 menos 2, 28. Eu acho isso daí. São as minhas pontuações. Só errei lá em cima. Beleza? Eu vou colocar Foi isso aqui aí. um barra asterisco, um asterisco barra aqui no final, só para a Muito mais gente fácil. não ter o restante do código, beleza? Só para ter isso daqui. E eu vou compilar esse programa, compilou, eu vou executar e olha lá as respostas que a gente tem. Vou colocar aqui do lado. 30, 0, 31, 1, 31, 2, 27, 30, 57 e 28. Eu não errei dessa vez. E olha que às vezes eu Só erro. errei um, senhor. Eu errei um também. Uma coisa importante. Um só. O André que manjou parênteses, aí. isso daqui é uma fatalidade. Isso aqui é muito difícil. Eu tive que testar primeiro para descobrir que ele não fazia diferença. Por quê? O parênteses, ele muda a ordem de execução, porém, todavia, entretanto, o que acontece? Isso daqui é um operador unário. Ele não mexe sobre operadores unários, ele mexe sobre operações binárias. Pelo menos mais de um. Uma coisa mais, outra coisa, uma coisa vezes, outra coisa. Então, quando é binário, quando é unário, está Então, acontecendo quando- sobre o próprio valor. Ele não vai mudar a ordem de execução da operação unária. Então, quando ele executou aí, ocorreu... Ele pegou e atribuiu o B primeiro e depois ele somou. Sim, ele não resolveu então, essa ele soma. não fez nada aí. Por isso eu entendo E muito depois que ele bem fez. essa resposta. Essa resposta daqui eu compreendo muito bem e eu aceito muito legal. Por quê? Porque esse parênteses dá a ideia de que ele vai fazer o mais, vai mudar o valor do B e depois vai ser utilizado. Não, o operador unário ele não sofre com os parênteses. Vai acontecer o quê? Ele vai atribuir o B para o A. E aí depois ele vai ter o incremento. Ô, louco. Sim. Exatamente. Se fizer A Traduzindo. mais B mais aí que ele vai incrementar. Traduzindo, é como se não tivesse parênteses. Isso. Ele vai ignorar, o parêntese vai sair, ele não vai fazer nada ali dentro. Quando for o A mais B mais, aí sim que vai ocorrer o incremento. Exatamente, é como se não tivesse os parênteses aqui para mudar a ordem de execução. É que ele não muda porcaria nenhuma. É isso daí. É somente para a gente ver. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, tem mais algumas coisas para a gente falar. Tem as respostas do exercício, tanto lá.
a gente tem um tempinho, vamos dar uma brincada nesses outros exercícios. Depois a gente volta no operadores, porque ainda tem mais uma parte, mas eu quero falar primeiro de if, né, para a gente poder trabalhar lá algumas coisas. Então, eu vou dar uma pulada por enquanto. Aqui, vamos imaginar esses valores aqui. O A vale 10, o B vale 20 e o X vale 0. Imagina que esses valores ocorrem para cada linha que é executada aqui. Então, cada vez que eu executo uma expressão, o A está valendo 10, o B está valendo 20 e o X está valendo 0. Quais são as respostas que eu tenho aqui? Deixa eu até minimizar aqui, vou colocar um novo arquivinho para a gente ver, sem esse painel lateral. E eu vou colocar as respostinhas aqui do lado. Então, brincando aqui, vamos lá. Olha só, eu tenho ali, x recebe A mais B menos A menos B. Qual que é o valor de A? Como é que é? Peraí. Para A igual a 10, B igual a 20, x igual a 0, qual que é o resultado de x recebe A mais B menos A menos B? 0. A letra A é 0. Fica com 0 também, tranquilo. Beleza. G, H, I e J. Então, aí, todas as nossas possíveis respostas. Agora, imaginando ainda que o A vale a 10, o B vale a 20 e o X vale a 0, eu quero saber quanto que é X recebe mais B. 21. 21. Beleza. Agora, imaginando ainda que o A vale 10, o B vale 20, o X vale 0, quanto que é o X recebe A menos menos? 10. 9. 10. 10. 10. 10. Certeza? Certeza. Sim. Não. 10. Certeza eu não sei. Fico com Não 9. sei. Não, Com certeza eu não sei. Tenho mas certeza de 10. nada. Eu vou com Daia. Não, tem que ter certeza. Você bate no pé e fala, Não, eu tenho certeza que é 10. certeza. É 10, é Garantido, 10, é 10. É 9, é 8, é 5. É 10. É 10. É 10, beleza, então. É 9. Tá bom, então. 12. 10, então. Agora, olha lá, na letra D, ainda imaginando que os valores de A é 10, de B é 20, de X é 0, eu quero saber qual que é o resultado do X. X recebe A mais asterisco menos B. Buguei. 200? Oxi. Não, não. Mas eu tô calculando. Calma aí, é número difícil de me explicar. Número alto, senhor. Ah, é bom. Eu não vou querer fazer na calculadora. Eu acho que é 189. Teve um 190 aqui e um 189. Cara, 189? 171. Ah, 171? Mano, que calculei vocês estão fazendo? Vou ter que fazer 171. cálculo também. Jura? Juro. 171. Beleza, então. Se eu fiz errado, se eu fiz a conta de cabeça errada. Olha, repito, o A vale 10, o B vale 20, o X vale 0. X recebe A mais vezes menos B. Ainda continuo no 171. Beleza. Gente, nossa, gente. Professor, Beleza. Aceita a Deve a resposta do resposta. coleguinha. Professor, só uma dúvida. Eu vou mudar a minha. Peraí, Ele tá Eu vou falar a sendo minha, eu não falei a minha sequência? ainda. Peraí, deixa eu ouvir a Darla só um minutinho. Ele tá sendo em sequência? Ou Não, eles são exercícios independentes? Independentes. Cada vez Ah, então é que a gente 190. fizer. 190. 190. 190. 190. 171. eu sou o aluno que votei 189. Vou mudar o 189 para 180. Arredondar, é? Eu continuo. Eu estava certo. Agora é a Vou arredondar, ó. Parabéns, ó. Gostei. Essa daí foi ótima.
Muito boa. Eu te Agora dou vamos duas, fazer o próximo. Para o A valendo 10, o B valendo 20, o X valendo 0, qual que é o resultado da expressão? X recebe 31% A. Um. É o do meu 171, hein? Eu voto 1 também, tranquilo. Arredonda o seu a tempo, dá tempo, arredonda o seu. Redonda não, vai ser 171, né? Beleza. Olha lá, agora na letra F, imaginando ainda que os valores são o A vale 10, o B vale 20, o X vale 0. Eu faço a expressão X mais igual a 7. Qual que é o valor de X? 7. 7. 7. Ou 7 ou 8. 8, eu voto 8. Voto É 8. 7. 8. 7. 7. 8. Aquilo é a mesma coisa que. Valeu aí, Felipe. Eu voto 8. Vou com você também. Para de discutir, é 8 e pronto. Tá bom? Quem sou eu? Eu Fica só estou falando que é escrevendo. 7. Vamos fazer agora a letra G. Ainda, ó, presta atenção. O A vale 10, o B vale 20, o X vale 0. Aí eu faço a expressão X menos igual a 1. Qual que é o valor de X? Agora eu voto 7. Menos 1. Pera aí, André, eu não entendi de onde eu tenho seu 7. Eu também não entendi de onde você tirou o 7. Né? Tá bom, o 7 dele Eu nem também deixa. fiquei É o sem G. entender. X menos igual a 1. Eu acho que ele tirou menos 1 do 8 ali, que era a resposta É. anterior. Eu acho É, mas- que o 8 Porque eu estou- Não, é independente, cara. Não olha a resposta anterior. O A vale 10, o B vale 20, o X vale 0. Espera aí, então. X menos igual a 1. O X mais ali Não, não incrementa não, nada. espera. Houve uma falha de interpretação aí. Então, sempre o valor do X tá resetando? Tá, eu tô É, falando. toda Toda conta. vez. É, foi o que eu perguntei Aqui, ó, aquela hora. independentes. Os comandos são independentes. Então, beleza. Então, Para o X valendo 10, o B valendo 20, para o X valendo 0, o B valendo 20 e o A valendo 10. então eu vou trocar. X menos igual a 1. Eu vou trocar o meu anterior também. O meu anterior é 7, porque eu não tinha interpretado dessa maneira. Desculpa, eu não tinha entendido. Agora eu Tá. entendi. Eu fico com 7 e aí eu fico com menos menos 1 um. também. Eu fico menos Vamos- É isso aí. Vamos confundidos, sou Lá em Felipe. cima quer trocar também a dele? Menos 1. Não quer trocar Não, também a dele? A delta. Beleza. Dá Vamos tempo. fazer a letra H. Olha só. Para o A valendo 10, para o B valendo 20 e para o X valendo 0. X igual a mais igual 3. Qual o valor de X? 13. 13. 13. 13. Tá bom. Não. Falso e true? Voto 3, sir. 3? É, eu acho que é 3. Desculpa, é que eu tinha entendido 13. Perdão. É, todo mundo falou 3, mas eu falei 3. Joia. Agora, aí. Falso e true. Falso. Falso. Não, Falso. Falso. Falso ou true? buguei. Acho que é Dá true. 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 Tá bom. Vamos lá resolver esses negócios daí antes que acabe nosso horário. Apesar de que eu tô animado, então tem que me Aquela segurar. dele ali pra mim, gente. Olha lá, vamos resolver. Mais A menos A cancelou, mais B menos B cancelou. Realmente, resposta 0. Aí você tem mais B. O B vale 20. Quando eu faço mais, eu tenho que incrementar primeiro. Então, o B passa a valer 21 e depois eu uso o valor 21. Resposta 21. Aí depois eu tenho A menos menos. O A vale 10. Então eu vou pegar o valor do A, então X é igual a 10. 10. Correto. Esse aqui tá errado. Aí nós temos lá o próximo. Não fica de nada? A letra D. Oi? O menos não é de nada no C, né? Ele vai mudar o valor do A. O A ele vai, no final da execução, valer 9. Mas antes você vai usar o valor 10, que é o que interessa pra gente, que é o valor do X, né? Então a gente tá pegando o valor do X ali. Antes de eu responder, com certeza, então eu já errei a D, porque como Então. É, exatamente, porque eu não até eu não sabia. Quer refazer? O quê? Refaz. Não, tranquilo. Vamos fazer então. Olha lá.
7-1 que eu não vou mudar, não. O A vale Tá dando 10, crime o B mesmo. vale 20. Então eu tenho A, primeiro eu uso o valor do A, então eu estou fazendo 10 vezes. Menos B, então eu tenho que subtrair 1 do B. O B é 20, então é 19. 10 vezes 19, 190. Então a resposta correta é o 190. 90. Eu falei Da que onde tirou um 71, eu não sei, mano, mas beleza. Nossa, Resposta correta é 19. 180 eu só tinha falado aquela hora porque até esse momento eu estava achando que o X estava conservando o valor. Não, eu falei que elas estavam Quer mudando. dizer, Cada X não, hora eu falava. O A, né? O A X estava conservando o valor. Aí agora a gente fala lá, 31 porcentagem 10. 31 porcentagem 10, 31 menos 10, 21, menos 10, 11, menos 10, 1. Resposta é 1 mesmo. Tá certo. Agora com x igual a 0. Então 0 mais 7 é 7. Tá certo lá, ó. 0 mais 7, 7. Bonitinho. 0 menos 1, menos 1. Tá ok. Perfeito. Agora, a gente tem ali uma atribuição de uma atribuição. Então, eu estou falando que A mais igual a 3 primeiro, e o resultado disso será atribuído para o X. O A mais igual a 3. O A vale 10, então é 10 mais 3, 13. Então, resposta correta é o 13 ali. Lembre-se que operações lógicas com o E é multiplicação. Se eu tiver um falso, tiver um zero, é zero. Então, eu tenho um falso aqui. Esquece. Tudo vai dar falso. E agora, operações lógicas com ou tendo um true, tendo um, a resposta é true. Então, tá certo, as duas respostas aqui. É isso daí, galera. A resposta está dada aqui. Olha lá, para conferir. 0, 21, 10, 191, 7 menos 1, 13, falso e true. H que o senhor estava explicando. Qual? H. H aqui. Então, o H é fácil. Por quê? O A é igual a 10, correto? Então, é 10 mais 3, 13. Esse valor será atribuído para o X. Tá 13. 13. E é isso daí a resposta. Beleza, pessoal? Eu acho legal esses exercícios, eu curto muito. Às vezes eu erro também, é sempre bom testar, mas a gente tem que prestar atenção. Normalmente a gente tem que seguir a ordem e a gente vai ter isso aqui como resultado. Depois eu vou colocar esse código também, eu vou montar na próxima aula para vocês, eu monto esse código lá junto com vocês para a gente conferir se essas respostas estão batendo, beleza? Eu desejo para vocês um ótimo final de semana, que vocês possam aproveitar e descansar e a gente se vê na próxima aula. Chique! Tranquilo, senhor. Valeu aí. Eu não queria ter acertado todas, mas houve uma falha de interpretação ali. Mas beleza, valeu. Já tá ótimo, de bom. Não, tem mais exercício. Liga não. Liga não, daqui a pouco chega a lista. Só vai faltar oportunidade. Ah, não, mas a da lista é suave. Eu já resolvi tanto exercício de lógica de programação que é quase que impossível ter um exercício que eu não tenha feito. Nunca diga o impossível. Ah, não, mas isso aqui mano. Eu já fiz. A cara dele, ó, a cara dele. Mano, tem muito. Eu tenho uma lista de mais de 1000 exercícios resolvidos. Então é dificílimo o professor. A menos que ele pense em uma coisa muito louca aí, né? Mas, caso contrário, eu já tenho sempre um exercício resolvido, então tá tranquilo. Cuidado com a boca, é uma André. maravilha. Você vê a prova dele, você vai entender. André. Porque o mais difícil que eu acho, para mim, é o que eu tenho dificuldade. É geralmente quando tem que calcular número primo, que daí eu vou lá no Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, que eu fico com preguiça de ficar pensando na lógica, e quando é aquela fórmula lá de... Como é que se chama? Até esqueci o nome. Tem uma fórmula lá que eu sempre bugo. Mas daí eu vou Fibonacci. Lá e faço... Fibonacci, obrigado. É essa mesmo. Tá Mano, a cara do Christian. Que dó, Cris, que dó. Mano, porque essa daí não tem como. Essa daí até hoje eu resolvi uma vez. Eu resolvi uma vez, o resto é só Ctrl+C, Ctrl+V dessa única vez. E ela não vai dar Ctrl+C, Ctrl+V, na hora não vai dar, né, Cris? Ele usa muito isso. Eu uso, eu gosto. Eu acho muito legal. Não, tá até salvo lá no meu GitHub. Tá lá, Fibonacci no GitHub. Já tá lá pronto para poder fazer só o pulo. Você entregou o ouro para ele.
Ó, depois vou falar que eu Galera, sou o culpado. Ó, quem é o recomendo. culpado? É o André, ele tá se entregando aí. Eu acho que não. Duvido que ele não faz isso, mano. Não tem como. Duvido que ele não vai fazer isso. Ctrl-C, Ctrl-V. Ah, não. Tem algumas coisas que são da hora de resolver. Tipo, aquilo que é sintaxe, aquilo que é lógica do ser humano, a gente resolve. Agora, quando começa a fazer umas coisinhas assim que você fala assim, mano, isso aqui você não vai cair na vida real. Então não vou queimar meu cérebro. Pior que Aí, cai. Não fala Aí o isso. senhor mostra Pior que que cai. cai. Pior que cai. Cara, a Fibonacci é a sequência da vida, meu filho. Não sei, né? Eu converso bastante com os programadores. Pode ser que um dia eu seja refutado, mas até hoje eles sempre falaram que é fórmula de faculdade. Eles falaram que é importante aprender para poder aprender agora, claro, deixando um pouco a brincadeira de lado, né? Eles falaram que é importante aprender para você poder testar o seu raciocínio lógico, mas nenhum deles até hoje chegou, né? Não quer dizer que não vai existir, mas nenhum deles chegou a utilizar na vida real, né? Mas é importante para poder aprender lógica. Mas é claro. Estou falando assim, tipo, em números, né? Em número de Não casos. dá. Tem vários casos de utilização da sequência de Fibonacci, pior de tudo que tem. Aí você tem a sequência de hit também, que é uma sequência que ela não começa obrigatoriamente com 0 e 1, você começa com 2 valores quaisquer. Tem algumas sequências maravilhosas aí. Na verdade, assim, depois que eu descobri um site que tem as sequências mais famosas, eu fiquei fantasiando exercícios, né? É muito legal. Ó, a lista dele Que maldade. Isso foi ao delírio. A lista do Cristóvão é enorme, cara. Nossa. Não é, não. Larga a mão de ser chorão. Não é nada, não. Mentira. Só tem 5 mil. Ele tem uma pasta só com listas que ele faz nos últimos 10 anos, 10 provavelmente. 10 entendeu? só de arquivo de texto. Só E para arquivo texto plano, né? Eu acho que por semestre são 222 exercícios. feito. Puta Olha, merda. Na Por lista. semestre. Falando para vocês, Aí às vezes 10 vai anos. aumentando, né? Aí, assim, surge alguma coisa nova, eu vou juntando nas listas e vai surgindo. Assim, senhor, por ser AD, você não concorda em fazer uma menor? tem a metade, Concordo. né? Você pode entregar metade dela, você vai receber metade da nota, só isso. Justo. Faz sentido. Não dá, Por não dá ser pra... EAD, larga a mão de ser chorão. E se você não quer fazer tudo, combina com um coleguinha. O coleguinha faz um, você faz outro. Aí você, né, pegar a sala toda, tem 30 candango. Aí, Cada um coleguinha, faz fala. um exercício, é só um. Se a Galera, lista tem 60 exercícios, são 2 exercícios. Se a lista tem 90, são 3 exercícios para cada um. Já tem Exato. 3 aqui no chat, já dá para dividir. 220 dividido por 3, já dá para poder fazer uma solução que resolve aí, ó. Dá número exato, porque 2 mais 2 mais 2 dá 6, então 6 é divisível por 3, dá número exato. Não sei quanto que dá, mas dá exato. Então, Aí eu topo, hein? problema resolvido. Cada um, vamos resolver menos. Cada um faz um e já era. Exatamente. A sala tem uns 30 alunos, se a gente conseguir dividir pelos 30 ainda, aí melhor. Fica melhor ainda, né? Chamar de outras turmas aí. Chamar a faculdade. Cada aluno Passou na roda. Que vacilo. Ai. Eu não tenho problema, não. É mais fácil. É mais tranquilo, cara. Mas também não reclama depois na hora da prova. É sempre que eu falo isso. A prova, tem tudo isso aí. a prova é minúscula. Mas é 2 a questões. prova, né? Mas é a prova. O texto Vai levar. Você vai sair da frente do computador com a mente fritando. De tanto que você vai pensar. Não bota medo na galera, não, que isso daí é balela. Então, tá bom, então. Quem Isso daí é lenda. Isso aí é lenda. Lenda urbana. Lenda urbana. Tá bom. O Bruno é dependente da aula? Sim. Então tá, eu confio. Acredito nisso aí. Bom saber, obrigado por ter alertado. Isso, porque a turma que fez, todo mundo saía lá com a mente quente, eles saíam de cabeça baixa. Tá que era a aula do Cris, mas na hora da prova, o pessoal ficava com o cu na mão. Saía, né? Pior, eles não saíam porque eles tinham tempo e não dava tempo. Eles não saíam pro intervalo. Bom saber. Eles não saíam pro intervalo.
Ó, a cara do Cris, ele sabe disso. Ele sabe disso, o pessoal não sabe. Verdade. Não Ah, sei. não, pra prova eu tenho certeza absoluta que eu não tenho nenhum exercício resolvido. Prova, geralmente, o professor sempre faz um exercício fabuloso. Então, daí, Ô, aí eu tenho que Cris, colocar pra mostra pensar. uma das suas provas antigas aí, vai. Ah, eu disponibilizo todas. Eu acho que tá na pastinha já, né? Eu acho que eu tem coloquei. pasta lá. Eu só Tem, não ó. peguei pra olhar ainda. Olha lá, tem provas anteriores, meu. Deixei todas as provas lá, não tem nem o que Abre uma aí, reclamar. Sir. Deixa eu só ver o enunciado. Sei lá, vamos Mostra só pegar aí. Qualquer uma, aleatória. Ó, vou pegar aqui primeira turma de 2016, a primeirona lá, muito tempo atrás. Vamos ver. Aí um exercício, ó. Escreva um programa em Java que solicite ao usuário a quantidade de termos da sequência de números primos e Ó, imprima essa sequência em ordem inversa, do final para o início. Valide o valor da quantidade de termos de forma que o usuário não insira um valor negativo e, caso faça, solicite nova entrada válida. O programa deve ser executado enquanto não for digitado 0. Aí o cara digita lá, por exemplo, -4, aparece quantidade inválida, ele digita 10, aparece a sequência de números primos invertida, aí ele digita 5, aparece os 5 elementos da sequência, digitou 0, finalizou o programa. Essa é uma. Esse Olha, aqui também é legal, ó. Aqui é fazer Daltas, é meu tempo, Sir. Quanto tempo? Cara, normalmente é o tempo da aula. A gente tem Ah, das 2h30 às 6. Dá pra fazer Então, uma. olha lá. Há muito tempo, no colégio interno do Sagrado Coração do Bom Jesus dos Perdões, a turma 359A, composta somente por representantes do sexo masculino, para escapar das rígidas regras impostas pela instituição sobre se comunicar em aula, inventaram um método criativo para conversar. Escreviam suas mensagens em papéis que rodavam a sala. Mas o criativo estava na forma de identificar quem escreveu e para quem era a mensagem. Nos textos das mensagens iam embutidos os nomes de origem e destino nesta ordem. Porém, para disfarçar e assim fugir de qualquer castigo, colocavam as letras de seus nomes nas palavras do texto. E aí é o exemplo. José queria escrever para Rui. Já tá difícil José é a origem e Rui é o destino. Uma possível mensagem seria: hoje o sol está quente e assim é raro usar cinto, já que a letra da primeira palavra, da primeira estrofe é carmim. É isso daí, é uma mensagem. Os alunos usavam essa técnica para as mais diversas finalidades, como falar mal de alguém, passar uma resposta de uma questão de uma prova, combinar encontros para fazer bagunças, etc. Crie um programa em Java para ler os dois nomes e uma frase e verificar se é uma mensagem cifrada pelos alunos da turma 359A do Colégio Interno Sagrado Coração de Bom Jesus dos Perdões. E aí, gente, você achou que eu tava brincando? Você achou que eu tava Mano, brincando, né? Eu Você achou preciso que eu de tava uma brincando. semana pra Duas entender questões. como é que eles fizeram no papel. E depois mais uma semana pra fazer o exercício. Você tem o semestre Duas todo, a prova questões. já está disponível aí faz tempo, ó, desde quando a gente começou. Já era para estar pronto então, São Filipão. duas questões. Mas também são as questões pra fazer. Ah, essas Então. aqui são fáceis, nem vem. Ah, não. Isso aqui é A tudo- de cima foi de boa. A de cima é boa. A de baixo O problema A de é baixo fazer é invertido. O problema maior é como fazer invertido, entendeu? Fazer a busca invertido. Porque primo já é difícil. Mas o que eu falei, número primo. Primo é difícil, Pra encontrar André, o primo pelo é amor de fácil. Então, O se primo você é fizer fácil. jogar tudo em um O problema arreio, é depois jogar é só rodar inverso. invertido. Pode fazer, cara, não tem problema nenhum. Se Eu for- não Aí uso depois array joga nisso daqui. invertido. Eu não uso array. Eu acho que usar array é muito trabalhoso. Não, nesse caso seria fácil, senhor. Não, é trabalhoso. Tem um É jeito mais trabalhoso. fácil. Como você faria, senhor? Eu faria com array. Eu não faria com array. Aí ia levar muito tempo. E você precisa de muito tempo para a segunda questão. Deixa eu ver aqui, ó. Tem Não, umas então, mas. provas, Não, ó. aí fica fácil. Você gera um array do tamanho que o cara falou, percorre os primos e vai armazenando. Depois só percorre o array invertido. Ah, esse aqui tem duas questõezinhas também. Uma vez eu levei a prova do Cris embora. Não era nem. Eu nem tava tendo aula com ele. Eu tentei fazer em casa. Eu passei 2 semanas para fazer. Ó, olha que legal. Essa daqui é pro André, ó.
André, escreva um programa que solicite a quantidade de termos de uma sequência. Imprima e, ao final, apresente o resultado. Siga o exemplo abaixo. Quais são as sequências que a gente está envolvendo nessa brincadeirinha daqui? Pares, Fibonacci, primos e ímpares. Olha, legal para você fazer uma sequência dessa. E aí você tem que imprimir o valor de K. Cara, ele pegou no seu calo. Não, eu não André, fiz se a nada. prova tiver alguma coisa disso, é culpa do André, hein? Eu concordo, é culpa Qualquer do coisa André. é culpa do André. Deveria ter Ele ficado foi falar, fala assim, bem feito, foi falar, ó. quieto. Mas é padrão, o Cris sempre vai jogar uma dos dois, envolvendo ímpares ou Fibonacci. É isso aí. Primos, Fibonacci. Vai jogar Fibonacci por causa de mim, entendeu? Ele vai querer jogar Não, mas sempre tem, normal. A menos que eu Sempre tem na prova Sempre dele. tem. Você pode Olha, olhar todas as Passa o provas, cara, diretório lá. do kit aí que eu vou pegar lá, hein? Cara, tem, olha lá, a grande tá. maioria das provas tem ó, a mesma Sim, coisa sim. agora, só que agora De esse ímpares aqui é padrão. é de primos. Olha lá, esse aqui é para fazer criptografia, ó, escreva um programa de encriptação, ele tem que fazer o seguinte, ele encriptar uma mensagem. Tem um menuzinho, aí você manda criptografar, ele gera esse hash daqui, ó. Aí você manda descriptografar, você passa o hash, e aí ele mostra a mensagem descriptografada. Simples desse jeito. Eu adoro criptografia, é outro ponto que Esse não é todo tão mundo... complexo, senhor. Aham. Podendo criar o seu hash, fica fácil. Não, esse aqui é super fácil, É mesmo, esse eu acho. Esse aqui eu achei super tranquilo. Esse aqui é bem tranquilinho mesmo. Esse é. Essas provas são provas de final de semestre ou são provas aleatórias? Semestre. Do meio? Essa aqui é do meio. Do meio. Esse é do meio. Ai, Do meio. cadê as do final? A do final, não sei se tem aqui. O senhor não colocou a do final pra não dar medo, né? Ah, são duas provas? Normalmente. A do final é aquela que tem que construir os negócios? Normalmente com matriz, com vetor. É, isso aí mesmo, aquela que tem que construir a borboleta? É. Meu amigo. Meu amigo, tô até sentindo isso já. Ó, essa aqui é legal, ó. Essa aqui só tem uma questão. Aham. É só uma questão. Uma questão também. Uma né? dividida Mas em 5. Dentro Olha lá, é uma prova dentro dessa com uma única questão questãozinha. tem um cálculo do Einstein aí, certeza. Não é. Isso aqui é o negócio do soldadinho. Esse aqui envolve matriz. Isso aqui é uma prova de final de semestre. Isso aqui é legal. Ó, deixa eu dar caramba, dar um zoom aqui. Escreva um programa para resolver o seguinte problema. Em um quartel, um coronel quer montar uma apresentação demonstrando a disciplina e organização de seus soldados. Para tanto, ele quer distribuir seus soldados em filas, tal que o número da fila represente a quantidade de soldados. Ou seja, na fila 1 tem um soldado, na fila 2 tem 2 soldados e assim por diante. A última fila deverá ter a quantidade restante dos soldados. Não importa a quantidade, desde que não exceda o tamanho da fila. No quartel existem 5 batalhões e cada batalhão tem uma quantidade de soldados. Sua missão é criar um programa para ler a quantidade de soldados de cada batalhão e, por fim, para cada batalhão, gerar a distribuição dos soldados em filas. Para tanto, crie um vetor de batalhões com 5 elementos, já que são 5 batalhões, e solicite ao usuário ou gere aleatoriamente a quantidade de soldados de cada batalhão, respeitando a regra de que o mínimo de soldados de um batalhão são 7 soldados, e o máximo é 50. Não pode exceder isso daí. A distribuição dos soldados em filas deverá ser criada em matrizes não quadráticas. Mostrar no final de cada distribuição, no final de cada distribuição, de cada batalhão, a quantidade total de soldados, quantidade de filas e quantidade de soldados na última fila. Aí você tem lá um exemplo de execução. Você tem lá o vetor dos batalhões, tamanho 5, gerou 7, 15, 10, 12 e 20. Aí o primeiro batalhão tem 7. Fila 1 tem 1, fila 2 tem 2, fila 3 tem 3, e na última fila, quantidade restante. E aí ele fala, quantidade de soldados, 7. Quantidade de filas, 1, 2, 3, 4. 4 filas. Soldados na última fila. 1. É isso daí. Ele está falando. Olha lá, agora 2. A gente tem 15. Então é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 fileiras. Então são 15 soldados em 5 fileiras e na última fileira a gente tem 5 soldados. E a mesma coisa para os demais, ele está lá falando, é só isso.
Só que isso daqui é uma matriz. Esse é o problema. Isso daqui é uma matriz. Não é Ô, André, Não é tão difícil, mas é de. Em programa, tipo, a lógica Não é. por trás é fácil. O programa É. para fazer isso é um Pensar pouco mais a lógica. complexo. É tô fácil. pensando na codificação. A codificação faz o cabelo ferver um pouco. Então, exatamente, porque assim, eu só de olhar aí, eu já não consigo pensar numa solução, tipo, prática. Sempre eu olho um exercício já, tipo, já meio que tem alguma coisa pronta na cabeça. E esse já não tem, entendeu? Então, tipo, eu já ia pro papel, escrever no papel primeiro. Então, Exatamente Mas você não tem essa tempo, ideia. lembra? Essa é a ideia, tem que escrever no papel. Você tem que ter um papel, escrever, rascunhar. Ó, O programa deve de ser resolvido por partes, né? Então, olha aqui, a olha lá. informação que ele Olha passa lá, lá. importante. Tente resolver o programa por partes. Tenha certeza que cada parte finalizada está correta. Sempre vai salvando para você não perder seu código. Então, acho que isso daí é parte da resolução. Tem que fazer por partes. Primeira coisa. Gostei mais Você da última viu aqui? mensagem ali, senhor. Boa diversão. Boa prova e boa diversão. Se você não gostar de programar, você vai ter uma péssima prova e vai ser assim um sofrimento absurdo. não, A ideia é problema assim, nunca vai você se ser divertir, programar. cara, né? Isso O daqui é problema é para você você sair da divertir. prova e não ter conseguido completar a tempo. Entendeu? Você não ter completado, mas você saber que dava para fazer é uma coisa. Você se sente frustrado por não ter conseguido realizar mais. Agora, você não curtir todo esse processo, essa ideia, isso aqui Professor, eu só esqueci é de um uma coisa. O desafio, que é né? matriz não quadrática mesmo? É uma matriz no Java que o número de linhas, o número de colunas de cada linha pode variar, né? Porque o Java ele tem uma característica diferente. Lembrei. Claro que é coisa, dá para ver, tem as aulas de Eu matriz lembrei. do semestre passado lá no YouTube, você pode dar uma conferida lá, é bem legal. Dá para brincar bastante, cara, eu curto. Primeira coisa, você tem que fazer gerar o vetor de batalhões. Tem que validar para ficar dentro da faixa de valores, entre 7 e 50, não pode exceder isso daí. E aí você vai fazendo passo a passo, entendeu? Cada execução é uma. Você faz uma coisa, beleza. Agora que eu fiz, eu quero saber aqui, quantidade de soldados você já tem, por quê? 7, 15, 10, 12, 20. 7, 15, 10, 12, 20. Tá, beleza. Aí a primeira fila você tem número 1. Então você só subtrai 1. A segunda você tem 2. Você subtrai 2. Aí então você pega 7 menos 1. Sobra quanto? 6. Menos 2. Sobra quanto? 4. Menos 3. Sobra quanto? 1. Quanto que sobrou na última fila? 1. Quantas filas você teve? 4. Só contar essas subtrações aí e mais 1 no final. Professor, pensando no código, acho que a parte mais difícil seria o resto mesmo. É subtração sucessiva, cara. Então. A parte mais... É muito tranquilo. Se você usar a subtração sucessiva, você faz. Na repetição, para fazer, faz um código. Fica fazendo só para um, depois você pode fazer um while. Faz um laço. Então, faz um só, depois talvez if para poder fazer uma validação, não sei. Eu pensei no if de quantas músicas teria. Eu não consigo pensar na solução. Não, dá sim, é o que você falou mesmo. Usaria. Quem pega no caso do 7, o primeiro lá. 7 menos 1, tá, dá pra fazer. 7 menos 2. Não, 7 fazer. menos 1, dá 6. Menos 2. Aí vai dar 4. Menos 3. Tem que ver se vai dar, se o vai resultado, se o resultado for maior que 0, dá pra fazer. Se o resultado for menor que 0, não dá. Aí quer dizer, não é maior que 0, não. É menor que o número que você vai subtrair. Isso, menor que o número que vai subtrair. Aí sim. Você tem que fazer e depois você pega o resultado que sobra. Aí depois, para jogar isso na repetição, você faz isso por 5 de uma vez. E pode verificar o valor entre 5 e 50, né? Uhum. E já pode pegar de uma vez só, na próxima verificação, que os dias já valida. Na verdade, eu já colocaria na hora da geração aleatória, porque eu não digitaria isso nem a pau, entendeu? Só 5 números? Eu não digito nem a pau, cara. Eu faço para gerar esses valores. Aleatório, né? Tranquilo. Aleatório. Aleatório. Tem que digitar 2 números.
É só eu vou fazer uma lição fazer. Porque daqui Oi, a pouco Bruno. tem uma aula e ainda preciso Ah, é mostrar. verdade. Vai lá, mano. Tudo de bom, viu? Até depois, gente. Até semana que vem. Ótimo Aí. final de semana. Ó, Fala. fica atento aí. Ó, coxinha desse cidadão aí, ó. Valeu. Não tenho culpa, eu não sabia. Eu só Fica agora, atiçando, Não, André. Cristóvão. Dá nisso. Cristóvão, ó. agora eu conheci. Sorrisinho dele, ó. Parece bom. Nossa, das questões, vai ser facinho. Uhum. É Pronto, uma cara. questãozinha só. Pronto. Arthur, se você passar essa, tá de boa. Minha carta armadilha. Tchau, Já gente. tá aí, cara. É só Falou, fazer. mano. Inter, tudo de bom, Bruninho. Já tem aí o exemplo para vocês fazerem. E vocês já podem se divertir. Acho que vocês vão curtir bastante. Aproveita aí, faz aí. Que beleza. Pior que Ah, todo não mundo. vou tentar fazer isso aqui agora, não. Tô de boa, já tô cansado por hoje. Se o Felipe quiser, fique à vontade aí, Felipe. Eu vou. Não tem nada pra fazer agora. Ah, então manda bala aí. Senhor, mas valeu. Até a próxima aula aí. Tudo de bom. Um abração. Calma aí, senhor. Só Entenda. tirar um print aqui. Tá aí no Dropbox para vocês. É, mas pra ver o nome do arquivo, eu quero fazer esse. É o prova única do segundo semestre, terceira prova do segundo semestre de 2014. Tirei print já, senhor. Senhor, aproveitando que, Beleza. aproveitando que eu tô aqui ainda, o slide que você usa para poder dar aula, você vai ou já disponibilizou pra gente? Desde o início. Ah, então beleza, então. Depois eu vou dar uma olhada. Fica tudo lá. Eu sou open source total, cara. Excelente. Tá tudo lá. Obrigado, então. Falou aí. Imagina. Tudo de bom. Obrigado. Inter. Mais. É, senhor, falou. Depois eu vou tentar e ver o que rola. Maneiro. Tenta mesmo, é legal, cara. Eu, pelo menos, eu curto muito essas brincadeiras. Eu adoro essa parte de resolver problemas, né? No caso desse exercício, eu teria que mostrar o desenho assim? Uhum. É essa saída daqui. Obviamente, você não vai conseguir mostrar uma do lado da outra. Eu coloquei para Sim, caber dentro de embaixo uma da folha, né? outra. Mas uma embaixo da outra, belezinha. Falou, senhor. Então, até a próxima semana. Beleza? Quero ver então, hein? Tô esperando a resposta desse cara daí, hein? Vê se eu pego o final de semana. Aí depois eu quero ver você falando, viu, pô, era fácil pra caramba, os caras chorando lá, o negócio é tranquilo. A ideia é essa. Muito bom, um abraço, A viu? ideia é justamente tirar uma coelha. Falou, Com senhor. certeza.